Eu quero a liberdade de manifestar o pensamento. E ninguém, evidentemente, está interessado em liberdade. Esse aqui é um livro difícil, né? Complicado pra caraca. Eu não sei, que eu costumo escolher uns livros difíceis, então fica difícil de saber qual que é o mais difícil entre eles, né? Mas esse aqui é muito pequenininho. Aí tem toda uma recapitulação, todo um percurso intelectual do Jorge Agamben, né? Quando a casa queima, né? E tem um subtítulo sobre o dialeto do pensamento. Então, a princípio você tem o quando a casa queima, que é uma questão, vamos dizer assim, mais imediata, mais política. O primeiro capítulo é quase uma crônica. Diria até mais, é quase uma continuação dos textos que ele escreveu ali durante a pandemia, né? Mas enfim, imbricando, né, com o próprio percurso de vida dele, mas falando muito da situação dele pessoal, né, não tanto de pandemia. E depois ele volta enfim, a temas que são muito tradicionais, né, na filosofia dele, né? O primeiro capítulo é quando a casa queima, o segundo Porta e Limiar, aquela coisa toda do Kafka, né, que ele já falou, a Bessa já falou muito sobre, né? Enfim, retorna. O terceiro capítulo, Lição nas Trevas, quando ele fala mais da linguagem, da poesia mesmo, também é um tema, enfim, sempre antigo. E Testemunho e Verdade é o quarto, também é um clássico do Agamben, essa coisa do testemunho. Então eu vou tentar, né, apresentar aqui, porque realmente é uma coisa difícil, né, temas polêmicos e tal. Agora, é o seguinte, tem uma conexão direta desse livro com o livro que o Agamben escreve sobre o Hölderlin. Mas você vê que tem muito uma questão ali pessoal, né? Sobre essa situação de isolamento, não de isolamento social, da pandemia e tal, mas de um emudecimento, né? De ele ter ficado, né, relativamente marginalizado pelas posições que ele tomou e continuou tomando com uma coerência interessante, ele tentando explicar a questão da linguagem, tal, como se comunica uma certa verdade e tal, né? Como, enfim, dependendo da situação fica muito difícil e tal. Então eu acho que ele se sentiu um pouco como se Hölderlin na torre. Tem uma conexão direta com esse Quando a Casa Queima, com esse livrinho menor. E tem um artigo do Kelvin Falcão Klein sobre a biografia a autobiografia do Agamben, né, o autorretrato no estúdio. Eu não sei se já saiu tradução já dela. O Fogo e o Relato. Eu não sei se tem mais algum livro, mas esses dois tem. O que é Filosofia, talvez, um outro livro. E o Falcão Klein coloca já, né, a autobiografia e esses outros livros aparecendo também com uma espécie de testemunho filosófico, né? O Agamben de alguém que está bem velho, né? Então já meio que fazendo essa recapitulação da vida dele. E esses dois últimos livros aqui, Quando a Casa Queima, o livro sobre o Hölderlin, que eu tenho também uma resenha, né, em vídeo, eu vou colocar no final aqui, né, um vídeo sugerido. Ele é muito específico sobre o momento da Europa atual, civilização ocidental, né, numa generalização maior, e sobre a questão toda da pandemia. Olha só, começa entre aspas, assim, com uma pequena frase entre aspas, né? Tudo o que faço não tem sentido se a casa queima. É quase, né? Enfim,
quase, você vê quase uma impotência aqui, né? Tudo que eu estou fazendo parece que, né, não tem sentido nenhum, porque a casa está queimando, né? Mas aí mais na frente ele vai dizer parece que é necessário, né, essa casa queimar para ver a estrutura dela real, né? Aí você tem uma noção maior, né, do tamanho do problema, enfim, do que foi construído, né, do que deixou de ser construído, das fragilidades e tal dessa estrutura, né? Então, enfim, ele vai mudando, né? E mesmo assim, justamente enquanto a casa queima, é preciso continuar como sempre, fazer tudo com cuidado e precisão, talvez com ainda mais zelo, mesmo que ninguém perceba. Pode ser que a vida desapareça da face da terra, que nenhuma memória do que foi permaneça, para o bem e para o mal. Mas você continua como antes. É tarde para mudar, não há tempo. Bom, eu vejo aqui pelo menos ele falando sobre ele mesmo, né? Mas você continua como antes, né? Você, ele, né? É tarde para mudar, já está muito velho, né? Não dá mais tempo. Ele tenta só esmerar, fazer melhor, né? Uma situação mais difícil. Então, e aí, esse livro, eu não sei se... Deixa eu tentar mostrar aqui uma outra página, né? Tem umas marcaçõezinhas minhas, mas assim... Tá vendo? São vários parágrafozinhos curtos. E cada parágrafozinho curto desse é uma, né? É uma viagem, né? É uma coisa que daria, né, comentários particulares. É um livro muito denso mesmo, né? Muito pequenininho e que valeria talvez toda uma biblioteca. Não é isso que eu estou falando da dificuldade, mas aqui estamos tentando. Então ele está falando dessa casa que queima, a Europa, né? E o subtítulo é importante, sobre o dialeto do pensamento. Então está falando sobre a questão do pensamento, a língua, a linguagem que se expressa o pensamento. Aí ele fala assim, a filosofia, língua morta. A língua dos poetas é sempre uma língua morta, é curioso dizer. Língua morta que se usa para dar mais vida ao pensamento. Talvez não uma língua morta, mas um dialeto. Que filosofia e poesia falem numa língua que é menos que a língua, essa é a medida do seu estatuto, de sua especial vitalidade. Pesar e julgar o mundo, comiserando-o a um dialeto, a uma língua morta e todavia nascente, na qual não há nem mesmo uma vírgula a ser mudada. Continue a falar esse dialeto agora que a casa queima. É quase um programa. E vai, né? Desculpa, eu vou ficar lendo aqui um pouquinho, porque para pegar um tanto esse texto, né? Só para vocês irem pegando a pegada também do texto, não adianta só fazer um resumo, até porque tem coisas que são irresumíveis, né? Ainda mais num curto espaço de tempo. Que casa está queimando? O país onde vive? A Europa? O mundo inteiro? Talvez as casas e as cidades já estejam queimadas. Não sabemos desde quando, numa única imensa fogueira que fingimos não ver. De algumas restam apenas pedaços de muro, uma parede pintada, uma parte do teto, nomes, muitíssimos nomes já devorados pelo fogo. E todavia os recobrimos tão zelosamente com esse gesso branco e palavras mentirosas que parecem intactos. Vivemos em casas, em cidades queimadas, de cima a baixo, como se ainda estivessem em pé. As pessoas fingem viver aí e saem pelas ruas mascaradas entre as ruínas, como se ainda fossem os bairros familiares de outrora. Nesse fim, uma alusão direta aos tempos da pandemia, né? As pessoas saindo pelas ruas mascaradas, né, entre as ruínas. Então a ruína que dá um desequilíbrio no relato, né? Que ruínas são essas, né? O que ele está descrevendo anteriormente. Esse desequilíbrio pode também levar a uma máscara que não seja só a máscara, né, que a gente usou,
mais máscaras, né? Pessoas não, vamos dizer assim, predispostas à verdade, né? Ou se expor à verdade, como ele está dizendo, vai dizer que ele é, né? Que está exposto a essa verdade. Ele praticamente se coloca como o bando, né? O poeta como aquele que está no bando, está fora da lei, né? Aquela coisa antiga, lá do estado de exceção. Então é sem máscara, sem proteção, sem filtro, né? E agora a chama mudou de forma e natureza. A chama, face digital, invisível e fria. Mas justamente por isso está ainda mais próxima, está ao nosso lado e nos circunda a todo instante. Que uma civilização, uma barbárie, afunde para não se levantar mais, isso é algo que já aconteceu. E os historiadores estão habituados a marcar e datar rupturas e naufrágios. Mas como testemunhar, essa palavra é chave, né? Mas como testemunhar acerca de um mundo que se está arruinando de olhos fechados e rosto coberto, de uma república que desmorona sem lucidez nem orgulho, em abjeção e medo. E medo, né? Pânico, né? Qual foi a sensação que todo mundo sentiu, né, no início, quando começou a pandemia? Foi exatamente um medo, né? E por um bom tempo, acho que no início foi mais um pânico até do que um medo. A cegueira é tão mais desesperada porque os náufragos pretendem governar o próprio naufrágio. Juram que tudo pode ser mantido tecnicamente sob controle, que não há necessidade nem de um novo Deus, nem de um novo céu, apenas de proibições, especialistas e médicos. Pânico e infâmia. Então, assim, é bem polêmico, né? Enfim, e aqui eu acho que tem um nó, né? Eu tô pulando aqui um pouco, né? Mas tem um nó que ele vai definir aqui uma data, e aí aparece muito, né? Com o que ele fez, ele produziu, né? Quando ele fala de um estado de exceção permanente, né? Essa pegada que talvez não seja pessimista propriamente dita, mas o Didi Uberman vai chamar de apocalíptica, né? Do fim dos tempos, né? E data isso, né? Não fica só fora da história, né? Esse estado de exceção permanente, que pode ter toda a história, tanto que ele vai narrar aqui, mas como a história, enfim, se não me engano está no René a Glória, está em polêmica dele com Mateus Cassiari, né? Que a igreja faz um bem porque, isso é o Cassiari falando, a interpretação teológica antiga, né? O Cassiari meio que atualiza isso, né? A igreja faz um bem, Roma no caso, né? Ou seja, os poderes temporais, o império, né? Se for fazer até uma extensão para falar do imperialismo, né? Ou seja, os poderes ali dominantes, eles existem porque é para poder evitar o fim dos tempos. O dia que não tiver mais o anticristo, chega o fim dos tempos, né? Então é como se o anticristo fosse necessário. Então você tem quase que um estado de exceção permanente mesmo. E aí passa aí pelo que o Nietzsche falava, né? Você tem momentos, né, do intempestivo, momentos em que a arte coincide com a política, seja o Deleuze no Nietzsche, né? Fidel Castro fumando charuto, o Giap, né? A gargalhada do Nasser, quando nacionaliza o canal de Suez, tem rupturas, né? Mas é como se o comum fosse esse estado de exceção, né? Então, na verdade, não seria nem apocalíptico, né? Porque a existência desses poderes prolonga e cada vez mais afasta no final dos tempos, ou seja, a resolução e a expulsão do anticristo.
Então a denúncia desse anticristo, desse poder que freia, né? que freia a vinda do fim dos tempos, a denúncia desse fim dos tempos, desse poder que freia a vinda do fim dos tempos, é uma denúncia que visa acelerar e fazer com que, né, esse fim dos tempos chegue, né? E a gente não fique, né, tão submetido a esses, né, poderes aí, enfim, terríveis e tal. Né? Então tem esse diagnóstico de um estado de exceção permanente que é, enfim, pode quer ultrapassar o apocalipse, né? É que ele se realize logo. Acho que é isso, né? Mais do que apocalíptico por si, assim, tem a tentativa de ultrapassar isso, né? Chegar num outro tempo, num novo tempo. E esse estado de exceção pode ser tanto dessa longuíssima duração, Roma, né? A igreja quando reedita Roma, depois os impérios e tal, né? Os absolutismos e, né, as monarquias, os impérios, etc. Mas tem essa cisão assim muito particular, que faz parte também da leitura do Agamben em relação a Walter Benjamin e tal, e essa, como é que é essa detecção, né, desse sintoma, né, assim, muito próximo. Qual é o estado de exceção que a gente vive, né? Qual é a configuração, onde que ele se enquadra historicamente. E é a primeira vez que eu vejo o Agamben colocando isso, né? Colocando isso em termos temporais. Ele fala o seguinte: desde quando a casa queima? Desde quando está queimada? Certamente há um século, entre 1914 e 1918, algo aconteceu na Europa que lançou nas chamas e na loucura tudo que parecia restar de íntegro e vivo. Depois, novamente, 30 anos depois, a fogueira se reacendeu violentamente por toda a parte e a partir de então não cessa de arder, sem tréguas, soterrada, apenas visível sob as cinzas. Vamos parar aqui a leitura desse parágrafo só para poder fazer uma digressão. Bom, é evidente aqui a datação, 14 de 18, Primeira Guerra Mundial, depois volta, né, com a Segunda Guerra Mundial. Você tem um desenvolvimento, né, chamada na história, né, na historiografia, o tradicional colocar as três revoluções industriais, três fases da Revolução Industrial. Você tem um boom tecnológico, né, muito científico tecnológico muito grande. O auge acontece provavelmente no século XIX. E no caso, acho que dois países no Ocidente, não sei até que ponto o Japão, já lá atrás, né? Facção dos Mitsui, né? Tem os Mitsui, Mitsubishi, né? Enfim, mas eu não sei muito bem essa história do Japão. Melhor falar da Alemanha e dos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Quando o motor a vapor, né? É uma dessas invenções, permite a interiorização do povoamento. E a Alemanha, né, com Bismarck, a França, né, tinha uma pessoa chamada Gabriel Hanotaux, né? Você tem um Sergei Witt na Rússia. Eles tentam fazer essa ligação eurasiática. E uma das hipóteses de trabalho, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, foram essas tentativas de tentar a ruptura, né, da união, dessa grande união intracontinental, que é o que está em jogo hoje, com o protagonismo da Rússia, o protagonismo militar, e o protagonismo econômico da China, né, tentando retomar esses projetos que são projetos do século XIX, que ficaram parados mesmo, né, foram interrompidos de fato durante o século XX. Então está aqui algo, né, uma lacuna que ia ser preenchida, né, sem falar de integração sul-americana, né, enfim, projeto do Bolívar e tal, mas é isso, muita tecnologia que a gente consegue fazer essa integração, né.
integração de povos, de economias, sociedades e tal, que não tem nada a ver com questão de União Europeia. Né? Não é uma integração por moeda, né? É uma integração por mercado, é uma integração física. Trem de alta velocidade, enfim, vários tipos de trocas comerciais, tá? Tudo um sistema econômico muito complexo e que, vamos dizer assim, dá as bases materiais para um intercâmbio cultural também bastante complexo. Então é por aí que a história parou, né? O próprio Brasil, enfim, interiorizou um pouco mais, né, o povoamento, a construção de Brasília e tal. São esses projetos que ficam parados, né? Mas não é parado por nada, é parado também não é por vontade política, né? São coisas muito brabas, né? Não é um político ali eleito que está decidindo. São interesses muito mais baixos que acabam fazendo, levando de rodão, levando todo mundo nisso, né? Inclusive para guerras. Então, eu acho que é por aí essa determinação do tempo atual, do estado de exceção atual. Rupturas com essas inovações científicas, né? Lincoln e tal, Bismarck, etc. Usando isso nos seus países. Rupturas no século XX, uma revolução brasileira, no caso, né? A Revolução Brasileira, a Revolução de 30, né? Todos os seus dilemas, né? Na Argentina, enfim. A Bolívia tem sua Revolução Nacional. O Chile tenta, né? Por um breve período. E por aí vai, o México. Todos têm, né? A Rússia tem os escritos do Gramsci sobre a Revolução Russa. São os escritos do caderno, são os escritos pré-carcerários, né? Que ele fala que a Revolução Bolchevique foi uma revolução contra o capital, né? Tanto teoricamente, porque o capital, o Marx, no caso, não previa, fora aquela carta que ele escreveu para a coroa, né? Ele já velho, escrevendo para a coroinha, falando que poderia ser, né, que a revolução acontecesse na periferia do sistema, mas, ou seja, a Revolução Russa, ela subverte essa lógica e às vezes tem mais a ver com uma revolução nacional. Então você tem toda essa periferia do sistema, o que até então era uma periferia do sistema, a própria China também, vai se, né, tentando ganhar a sua autonomia, né, e deixar de ser, de fato, de ser colônia. Uma luta, né, bastante longa, que hoje ainda passa pela tentativa, né, de domínio dos meios científicos e tecnológicos. Bom, é isso. Aí eu vou começar aqui falando só para continuar o capítulo, né? Mas talvez o incêndio começou já há muito, quando o cego impulso da humanidade em direção à salvação e ao progresso se uniu à potência do fogo das máquinas. Tudo isso é notório, não adianta repetir. Pelo contrário, é preciso se perguntar: como podíamos continuar a viver e pensar enquanto tudo queimava? O que restava de algum modo íntegro no centro da fogueira ou em suas margens? Como conseguimos respirar entre as chamas? O que perdemos? A quais destroços ou imposturas nos agarramos? E agora que não há mais chamas, mas apenas números, cifras e mentiras, certamente estamos mais fracos e sozinhos, mas sem compromissos possíveis, lúcidos como nunca antes. Não. Lúcidos como nunca antes retoma o tema nietzschiano, né, e está num desses textos da pandemia e do Agamben, que a ciência é a religião moderna, a religião atual. Então você está com cifras, os números, e a partir disso você está de posse da verdade. E remete a um texto que ele escreve sobre os rostos também, e fala que só existem exatamente números e cifras, né, de mortos. Os mortos já não têm mais face, já não tem um ritual para se despedir dos mortos, as pessoas já não têm mais rosto, porque está todo mundo com máscara.
as reuniões públicas, a amizade, os vínculos afetivos vão sendo rompidos. E apesar de toda essa ruptura, uma lucidez impressionante. É difícil, a gama é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. E é isso, é esse poeta que tá sozinho, né? Muito sozinho. E aqui tem um trecho. Eu vou fechar, tá? Não tem como não ler. É muito difícil comentar só por comentar. É o relato dele, né? Eu tô tentando passar um pouquinho o que ele falou, porque é difícil pegar às vezes, ele pegar o jeito dele aqui, interpretá-lo, né? Ele vai assim, né? Para nós sozinhos, né? Para nós os sozinhos, aí que remete direto ao Hölderlin, não pode haver salvação. A salvação porque os outros existem. Isso não por razões morais, porque deveria agir em prol do bem deles. Apenas porque não estou só, há salvação. Posso me salvar apenas como um entre tantos, como o outro entre outros. Sozinho, essa é a verdade especial da solidão. Não tenho necessidade de salvação. Aliás, sou propriamente insalvável. A salvação é a dimensão que se abre porque não estou só, porque há pluralidade e multidão. Deus, encarnando-se, cessou de ser único e se tornou um homem entre tantos. Por isso o cristianismo teve de se ligar à história para seguir até o fim seu destino. E quando a história, como hoje parece acontecer, se extingue e decai, também o cristianismo se aproxima de seu ocaso. Sua insanável contradição está no fato de que procurava, na história e através da história, uma salvação além da história. E quando esta acaba, perde seu chão. A igreja era, na realidade, solidária, não da salvação, mas da história da salvação. E uma vez que procura a salvação por meio da história, só podia acabar na saúde. E quando chegou o momento, não hesitou em sacrificar a salvação em prol da saúde. É preciso retirar a salvação de seu contexto histórico, encontrar uma pluralidade não histórica, uma pluralidade como saída da história. Então, 2 pontos, né? 2 pontos aqui diferentes, né? Um ponto que, enfim, ele está sozinho, se sentindo sozinho, mas se ele também fala, eu sou o só, né? O sozinho, solitário, e calar a voz dele, não tem salvação, né? Ele fica sem a salvação, sem a possibilidade de salvação. Ele só tem salvação se tiver com os outros. Então, por isso que ainda assim ele tenta, né, se comunicar. E diz que o cristianismo foi isso, né? Não estava um Deus lá só, né, fora do mundo. Teve um Deus que veio ao mundo, né, conviveu, e aí nessa convivência que abriu a possibilidade para uma salvação. E aí o outro ponto é essa busca da igreja por salvação por meio da história. Tudo bem, você está vivendo com as pessoas, né? Então você está dentro da história buscando uma salvação, mas uma salvação na história, ou seja, na vida, na nossa vida, né? Comum, cotidiano, enfim, nos fatos, só pode ser por meio da saúde, né? Salvou a vida, salvou a vida, salvou a vida, salvou a vida, né? A vida é interminável. Essa coisa até transumana, né? De tentar fazer do ser humano ser um ser humano sintético, por vários motivos, né? Desde procedimentos estéticos até, enfim, a busca da medicina por cura, né? E quando se extravasa para se tentar uma vida muito prolongada até uma certa eternidade em corpo, né? No corpo, é quando a salvação acaba, né, virando saúde, né? Saúde e salvação viram sinônimos. E se sacrifica a salvação
que não é da história, né, em prol da saúde, que é da história, ou seja, que acaba, que tem seu tempo definido. Então, ao mesmo tempo tem que se entrar, aí que tá, né, a dualidade, né? É preciso retirar a salvação do seu contexto histórico, encontrar uma pluralidade não histórica, né? Uma pluralidade como saída da história. Então você tem que entrar nessa história, participar dessa história. Sozinho, sem entrar nisso, você não consegue encontrar meio, né, para si próprio. Mas ao mesmo tempo você tem que encontrar uma saída por fora dessa história, uma pluralidade que não fique agarrada, presa a isso. Aqui eu vou pegar um trecho aqui bem, dois trechos que eu acho significativos, que é o seguinte: o que nos livra do peso é a respiração. Então estamos falando da pandemia, né? A respiração. Na respiração não temos mais peso. Somos empurrados como se estivéssemos voando além da força da gravidade. Então deixa de ser aqui um recurso, né, para sair desse peso da história, dos fatos, do passado, etc. Né? Pegar ar, sair, né? Abstrair. Né? E um outro ponto que ele fala: sentir e sentir-se, sensação e autoafecção são concomitantes. Em toda sensação há um sentir-se sentir. Em toda sensação de si, um sentir outro, uma amizade e um rosto. Então é quando a gente também consegue sair, né, desse, né, do nosso contexto para outro contexto, né, dar um salto, né, voar, vamos dizer assim, respirar, ou seja, esse encontro com a amizade e esse encontro com o rosto, que é algo, né, que para ele é muito importante e foi um dos fundamentos aqui de todo esse grande mal-entendido, né, que levou, né, o Agami a uma espécie de isolamento. Aí ele fala assim: temos medo da morte porque a parte dos desejos irrealizados cresceu sem uma medida possível. Né? Vou pegar tudo, né? Saber reconhecer quais de nossos desejos infantis foram realizados não é fácil. E, sobretudo, se a parte do realizado que faz com o fim com o irrealizável é suficiente para nos fazer aceitar a continuar a viver. Olha que, né? Enfim, também esse limite, aí essa outra parte do texto exatamente sobre o limiar, né? Esse limite entre o que de fato conseguimos e o que ficou na fronteira disso, né? Temos medo da morte porque a parte dos desejos irrealizados cresceu sem uma medida possível. Então, o ser humano mercadejando, né? Querendo fazer valer, querendo que aconteça de fato esse tanto de desejo que nunca pode ser realizado, inclusive um desejo, né, de escapar sempre à morte, é o que leva, né, à própria morte. Então, quando você tem esse equilíbrio, né, entre o desejo, né, e o que você vê que é o limiar, né, das suas possibilidades de realização, né, então quando você vê, olha e fala: pô, acho que foi suficiente, eu estou indo suficiente, não preciso mais me exigir de ir mais e mais e mais e mais e mais, né, você chega num ponto de relativa paz. Agora, se você tem que alcançar aquilo, e aí tem a morte, e se eu não conseguisse interromper, então esse medo da interrupção, né, também pode ser entendido como morte. Esse medo da morte acaba crescendo. Então, é esse tipo de ser humano muito pobre de experiências limiares que acaba tendo esse medo absurdo da morte. Isso vai ser retomado mais lá na frente. Mas bonito, né? Eu acho bonito, cara. Desculpa, tá? Eu acho bonito, sim. Eu acho muito legal. Bom, é isso. Segundo capítulo, Porta e Limiar. Tem até um poema aqui da Patrícia Cavalli que fala como é que é. Para então descobrir que o prazer não tem portas e que se as tem estão abertas, que podíamos assim permanecer fora, ambos desguarnecidos e rendidos juntos, eu brincando com a porta e você com as chaves. Foi mim até
é até sacana, né? Mas é um poeminha muito bacana, né? Então, olha só, ele tá até brincando aqui, tá curtindo, enquanto tá, enfim, falando de coisas muito sérias, né? Eu acho isso maneiro. Então, a primeira definição, assim, de porta, né, de limiar, como, fala enfim, para garantir a inviabilidade do limiar, todavia, também existem mecanismos mais sofisticados e implacáveis. Um desses é a sanção, que no direito romano punia com a morte quem transgrediu um limiar proibido. Por exemplo, a partir da lendária morte de Remo, os muros da cidade. Como o termo sugere, sanção, né, sanctio ou muro, se tornava assim sanctus, isto é, nas palavras de Ulpiano, defendido e prevenido contra o ataque dos homens. É a partir desse modelo que os juristas começam a considerar santa a lei, a qual se torna paradigma da inviolabilidade que definia na origem o regime do limiar. A lei é a porta, aí pá, né? Acho que agora é a parte mais importante, né? A lei é a porta estrutura que veta ou permite a passagem das ações nos limiares, que articula as relações entre os humanos. Ela, como um apólogo kafkiano, mostra sem equívocos, coincide com a própria porta, é apenas uma porta. Então é apenas uma porta, ou seja, pode ser um bloqueio, pode ser uma passagem. Então como é que vai ser essa porta, como é que vai ser essa passagem, que permite uma multiplicidade de meios, né? Meios diferentes, né? Não só um meio único, talvez, né? Um meio limitante. Então ele vai falar da porta do Scarpa, uma porta deitada, né? Scarpa havia suspendido um portal gótico de pedra em pleno ar sobre uma parede, onde nenhum acesso era possível. Se a porta não é um lugar, mas a passagem, e o acesso entre dois lugares, aqui parece que ela se torna um lugar. Talvez o lugar por excelência, cujo possível uso, todavia, ainda não é claro, porque a porta está lá em cima do muro, né? Em todo caso, a porta deitada delimita agora um espaço onde seria possível caminhar, parar, meditar, hesitar, talvez até mesmo habitar, né? Está coberto. Mas não fechá-la, nem simplesmente atravessar. O acesso se tornou um âmbito, a passagem de um lugar a outro, expresso pela preposição ad. Está aqui referência ao termo italiano adito, cuja tradução é acesso, né? Dá lugar ao percurso. Expresso pela partícula ambi, que faz a volta em certo território, segue pacientemente seu contorno. Então, uma porta, quase que uma porta giratória, né? Enfim. O contorno da fábula, então há também a questão do sagrado, né? Da sanção do sagrado, né? Você tem essa porta estrutura como cifra da transgressão e da culpa. Como Paulo dizia sobre a Torá, a porta existe para que o pecado abunde, né? Então você tem uma certa também noção aqui da transgressão. Ele está falando da poesia o tempo todo, né? E tem essa presença aqui do Bataille, tem uma presença também do Deleuze. Estou pegando coisas aqui exteriores e que nenhum Agamben costuma trazer tanto para o centro das reflexões dele. E aí está essa passagem clássica muito interessante, né? Que ele fala os ritos de passagem, né? Ritos de passagem. Mas aí nesses ritos de passagem ele fala: estamos nos tornando muito pobres em experiência de limiares. Na realidade, a tese segundo a qual a modernidade teria perdido a experiência dos limiares precisa de algumas nuances. É claro que os ritos de passagem, que nas sociedades tradicionais separavam as fases da vida dos indivíduos e da coletividade, estão em declínio por todos os lados. Isso não significa, todavia, que os limiares foram simplesmente apagados. Aliás, seria possível dizer que, na ausência de cerimoniais que os tornavam visíveis, eles tendem a se dilatar desmesuradamente. Assim aconteceu com a adolescência, que nas sociedades industrializadas prolonga-se de forma indefinida até coincidir com toda a existência. Esse é um diagnóstico, né, claro, né, quase autoevidente. Enfim, e isso é muito comum, né? Está sendo debatido até com a geração mais nova, está fazendo acho que 30 anos e tal, 20 e pouco para 30.
e não sai de casa e tal, né? Mas seja uma coisa antiga e tal, mas eu acho que tem menos a ver com a sociedade industrial, né? Acho que tem mais a ver com a desindustrialização, né? E a crise econômica e tudo mais, social, já de décadas, né? E que faz essa coisa de não ter o ritual de passagem, né? O ritual de passagem é muito interessante. É por aí, né? Ele fala também dos surrealistas e tal. É, tanto para os dadaístas como para os surrealistas, tratava-se de situar de forma consequente o artista no vão imaterial que une e ao mesmo tempo separa a arte e a vida, a obra e a arte e o produto industrial, a consciência e a inconsciência. Ou seja, também queria romper com essas passagens, como se fosse um bloco único, né? A porta-acesso assim se torna, mais uma vez, porta-estrutura. Então tem essa ambivalência aí, porta-acesso, porta-estrutura. A porta de um museu da qual acreditavam ter saído, fechou-se de novo às suas costas. O limite aqui, né? Então que porta é essa, né? Que ele tenta encontrar, né? Ou seja, isso é muito difícil, tudo isso é muito difícil, né? Não dá para pegar muito em todos os detalhes, né? Ele vai falar novamente que da porta do Scarpa, acho que vira um modelo aqui de porta. E como na porta submersa de Scarpa, a água reflete o céu, torna-se céu. Assim a porta criatura está apenas fora de si no aberto, felizmente subtraída tanto a lei das chaves quanto a lei dos limiares. Então, uma porta-céu, né? Uma porta em cima, a gente atravessa, não atravessa. Pô, isso é uma loucura, o que eu falei, isso é uma loucura, isso é muito difícil, mas tá aqui, enfim, pelo menos exposto de alguma maneira. Lição nas Trevas é quando ele começa a falar da questão, né, da poesia, da profecia, né? Ou seja, se ele está falando, saindo para falar, saindo da solidão dele para começar a falar, né? Ele balbucia, que língua é essa nesse momento tão difícil para poder falar? É quase um balbucio, não é uma língua propriamente dita, é um dialeto, né? E aí ele fala: eis que não sei falar, sou uma criança. E tenta ver como ele é uma criança falando essas coisas, né? Porque a profética é a palavra infantil que se dirige a alguém que, por definição, não poderá escutar. Ele está tentando falar com essas pessoas que não vão escutá-lo. É isso, eu estou passando porque realmente é uma coisa, né, impressionante, né? Tá aqui no alfabeto judaico e tal, ele vai fazer alusão que é o Walter Benjamin, vou pegar esse parágrafo. Fazer experiência do caráter insurgente da palavra significa percorrer a contrapelo o longo processo histórico por meio do qual os humanos interpretaram seu ser falante, como a posse de uma língua, feita de nomes, regras gramaticais e sintáticas, que permitem um discurso significante. O que era o resultado de um paciente trabalho de reflexão e de análise foi projetado no passado como um pressuposto real, quase como se a gramática construída pelos humanos fosse verdadeiramente a estrutura originária da palavra. Nesse sentido, o reino é apenas a restituição da palavra à sua natureza dialetal e anunciadora, aquém ou além de toda a língua. Então, restituir a palavra a seu momento, vamos dizer assim, original, né? Originário. Tem uma coisa aqui meio fenomenológica, mas enfim. Esse advento do reino, essa palavra que escapa da língua, né? Ela está quem ou está além disso. E essa palavra que vai escovar a história a contrapelo, né? E vai, enfim, não submeter o ser humano a essa jaula de aço, né? De determinada forma, de determinado modo de ver a história e de se identificar com essa história, como se a gente também, enquanto ser humano, humanidade, tivesse aquém também e além da história, né? Isso é importante, é um lugar difícil. Enfim, eu tenho uma série de aulas, né? Eu fui comentando capítulo por capítulo do tempo que resta,
Então ele fica tentando exatamente definir esse tempo, nessa parousia, né? Esse tempo ao lado do tempo cronológico. E é uma coisa que é muito difícil, né? Exatamente. Então, e essa experiência é uma experiência da potência, né? É porque é o que vai fazer reverter a história, sair da história, trocar, mudar a história, né? Também o dialeto também é uma espécie. Hoje os dialetos para nós tomaram o lugar do vulgar. São novamente uma palavra que vem de onde não é nem escritura nem gramática, ou seja, é uma voz, é uma literatura menor, anterior. Aí o dialeto, a definição aqui do dialeto, né? Chamamos de dialeto, em qualquer língua, o uso insurgente da palavra. Isso é muito literatura menor. Para quem leu Deleuze, não só o livro do Kafka, mas tem alguns platôs ali do Mil Platões que pegam muito isso, né? A questão dialetal. Chamamos de dialeto em qualquer língua e a subversão da língua maior, né? Por esse uso dialético. Sobre os regimes de significância, enfim, tem esses platôs lá do Deleuze. Chamamos de dialeto em qualquer língua o uso insurgente da palavra, e de pensamento o vulgar ilustre que tensiona poeticamente o dialeto não em direção a uma outra gramática, mas em direção a uma língua que falta, Ou quando Kafka fala de um povo que falta, né? Ou falta o povo. Você tem que criar, né? A fabulação que inventa, que cria esse povo. E todavia, como uma pantera perfumada, se espera e se anuncia em todo idioma e em toda fala. Ou seja, ela está, né, em todos os lugares. E essa coisa que vai e vem de uma outra ao mesmo tempo, em fuga e harmonia, em divergente acordo, é a poesia. E tem os nomes, né? É mais os nomes, né? Essa língua vinculada a um nome, que é também para poder anunciar, para poder pronunciar um evento, não um fato, né? Essa coisa até quase evangélica, né? Da Boa Nova, né? Como é que nos nomes e nas proposições vamos além dos nomes e das proposições, até um ponto em que as coisas nos aparecem por um instante sem nome em seu ter nome, e libadas em seu ser ditas, como um Deus sensível e desconhecido. É isso. É o nome que vai ser o responsável, né? É quase que o nome fosse a coisa que vai, né, dizer a verdade. Bom, enfim, 1 milhão de reflexões sobre o testemunho que são muito importantes, que seriam legais, né, de serem destrinchadas. Eu fiquei um bom tempo falando do primeiro capítulo, essa parte mais cronística dele, mas você vê que cada capítulo daria para, né, falar pra caramba, pegar outros livros de apoio, livros do Agamben e tal, livros de outros autores. Ou seja, é um livro muito denso, né? Muito bonito, muito bem escrito, muito simples, até tranquilo de ler. Não é um livro rebuscado, é um livro bem escrito, né? Bem escrito mesmo, mas bem, assim, tem muita coisa, né? Muita imaginação. Então essa fala, né, esse dialeto é o meio, né? Aí ele fala assim, né, já falando sobre o testemunho. O que é verdade acerca da qual a testemunha dá testemunho? Não o dado em sua factualidade, não linguística, em si obscura e penetrável, nem o nome que apenas o significa, também se fechado ao que nomeia. E ainda assim é justamente essas duas abstrações não comunicantes que se dirigem os discursos e as opiniões dos humanos falantes, a cada vez esquecidos daquilo que está em questão em seu ser falante. Os falantes se dividem assim em ideólogos, que teimosamente procuram os fatos, considerando apenas acessório e, como se diz, superestrutural seu ser na linguagem e na comunicação, por meio das quais a notícia, ou seja, o meio, é de todo substituído pelas coisas. Então, ou seja, então você não tem um evento, você tem um fato, né? Você tem, vamos dizer assim, como é aquela coisa do Karl Kraus? O Karl Kraus cria um evento, ele teatraliza, ele é quase que o próprio fato, né? Ele é homem integral e tal, enquanto a imprensa trata esses fatos, né, são coisas, né, não são histórias narradas, não são fábulas, não são coisas mais compreensíveis. Elas inventam a sua própria versão de história, né, viram coisas,
se coisificam, né? Não tem uma coisa mais mole, né? Mais, vamos dizer assim, é muito louco, né? Porque assim, isso, a literatura menor, né? Ou seja, a questão fabular é uma coisa que é difícil, né? Que desafia muito o pensamento, né? Do outro lado você tem as palavras de ordem. Enfim, são duas formas de comunicação, é difícil você não falar também com as palavras de ordem. A palavra de ordem é muito clara, né? Tum. São os dois modos de comunicação, mas é um abuso aí das palavras de ordem. Essa sublimação, essa coisa do fato como, enfim, como fim em si. Né? Você tem uma outra linguagem, né, para poder tratar disso e criar, se fabular essa tentativa de comunicar o que seria o incomunicável. E aí está também essa tentativa do Agamben de tentar mostrar uma Europa com pandemia, uma Europa em guerra, como uma profunda doença, né? Uma coisa bem, enfim, que não é simples, né? Você tem que criar essa língua. Quando você está com esse dialeto, né, com esse linguajar que você está balbuciando, né, tá com uma criança tentando encontrar, é porque é um tempo não compreendido, né? Um tempo a se compreender, um futuro ainda não muito bem visto. Então você tem que criar a língua para isso. Eu acho que se for resumir seria isso, né? Seria tentar encontrar essa língua. Bom, e o testemunho, né? Esse cara que tá falando testemunho, na verdade, se situa não para alguém, né? Mas se situa no fim dos tempos, interpela um mundo que está acabando ou já acabou. É um cara que está diante da morte e você não tem um outro testemunho para poder confirmar o testemunho. O testemunho é único, ele viu aquilo, né? Fala para as pessoas e tal. Enfim, é uma figura do limite, do limiar. E uma verdade está sempre no fim. É em todo sentido uma verdade última ou penúltima. Porque testemunhar em lugar de quem não pode testemunhar implica que nos coloquemos em seu lugar, que assumamos o seu nome, corpo e voz, que a este sejamos nesse sentido fiéis, tão fiéis a ponto de nos abolirmos e desaparecer nele. Não existem testemunhas vivas. Testemunhar significa, sobretudo, morrer. Por isso a testemunha não pode mentir. O falso testemunho não é um testemunho. Então, coisas últimas, aquele que testemunha que viveu, ou penúltimas, quando você está testemunhando por alguém. Mas o limite disso é a morte. Você não tem nada depois disso para dar validade sobre isso. Eu fiquei vendo isso aqui, relendo essas coisas, eu não entendi, né? Porque não entendi mesmo, não é sério. O que vai vir depois? Aí a objeção ao Pilatos, porque você tem que ter alguém, né, algo, né, para poder testemunhar, né? Você não pode testemunhar sobre si, você testemunha sobre algo, sobre alguém. Jesus, no caso, está testemunhando sobre si, quando Pilatos redargue ele, né? Se ele é o rei mesmo e tal, tudo mais. Como é óbvio, não apenas um testemunho sobre si, não é um testemunho. Então acho que aqui o Agamben está vendo, né, também que ele está falando sobre si, testemunhando a si, mas como assim eu falando sobre mim posso testemunhar alguma coisa, né? Tem que ter esse vínculo. Mas nesse caso ele é duplamente incongruente, porque é feito no lugar de um juízo que fora pedido de maneira explícita. A testemunha se desdobrou, a primeira testemunhando por si, pronuncia um testemunho inadmissível, que todavia se torna verdadeiro porque contém uma outra, no caso é Deus, né? Que estaria ali para garantir ele, e ele estaria para poder garantir Deus, que lhe garante a legitimidade e a substitui no juízo. Também nesse caso, a segunda testemunha por quem não pode testemunhar, traz para a palavra uma impossibilidade de testemunhar, e é essa e não outra a sua verdade. Ele está sempre trabalhando com os limites, né? Tem que ser muito jogar, né, tudo que é reflexão ao limite. E uma coisa muito bonita, né? A verdade que nele está em questão, no testemunho,
mesmo que expressa em palavras, não consiste na correspondência entre o dito e as coisas, ou seja, o nexo entre a palavra e os fatos. No testemunho, como no juramento, não está em questão a força da palavra, mas sua fraqueza. Isso tem a ver também todo com a questão messiânica, né? Da força messiânica, que é a força da fraqueza, né? Dessa palavra que não é a palavra majoritária. Enfim, que é uma palavra contra o tempo. É algo realmente que, né, que importa estaria, né, numa espécie de fraqueza. Aí ele vai dizer, está falando do abandono, o testemunho está constitutivamente em abandono. Ninguém pode testemunhar pela testemunha, nem mesmo a testemunha, né? Quem é que vai testemunhar pelo primo Levi, né? Quem é que vai testemunhar por tantos outros? Olha que bonito, né? Olha só, nesse sentido, o poeta é uma testemunha por excelência. A língua da poesia é, com efeito, a língua que resta quando todas as funções comunicativas e informativas foram desativadas, quando o poeta não pode se voltar a ninguém mais, nem a si mesmo, mas apenas à língua. O poeta se encontra assim maravilhosa e irreparavelmente a sós com a sua palavra. Pode testemunhar. Tá vendo como é difícil? É um jogo. Você pegar quando eu falei lá do tempo que resta, aquele bando de aula que tem em cada capítulo, é muito louco você cartografar, né? Fazer a cartografia, falar isso é aquilo, é isso é aquilo. Porque tá num jogo movente, essa coisa anterior à própria língua, esse balbuceio, é o que está em jogo aqui o tempo todo. Então ele está só, é nessa solidão que ele pode testemunhar. Mas que tipo de solidão é essa? Já que não existe testemunho, não existe palavra, não existe comunicação na solidão. E não existe validade, não existe salvação se for na solidão. Todos nos agarramos ao eu para escapar do encontro solitário com a língua, para não ser obrigados à poesia. Ou seja, uma coisa você está no solipsismo, né? Você é agarrado a um eu, e não a solidão que vai te botar nesse fora, né? Desse fora da linguagem, nessa fora dessa vida fechada. É o fora do Derruar, é o mesmo do Blanchot, né? É o fora. Não é o aberto, né? É o fora, aquilo que força a pensar, que bate, né? Que é a porrada mesmo, né? Eu não tenho um aberto, tô aberto, tô fechado, tô aberto, tô fechado. Não, é o fora que te força a pensar. Aquela coisa que o Deleuze fala, né? Concórdia facultato, né? O Descartes com Kant. A união do bom senso com o senso comum, né? O que faz pensar é muito difícil, né? Não porque você tem que ler muito e fazer muita firula verbal, mas é porque é uma coisa que tem algo da vida, né, vital, que te joga para fora, não é isso? Então não é um se agarrar ao eu, né, mas é chegar nessa solidão que seria um deserto no caso, né? E esse deserto é o que faz ter contato com essa língua que na verdade ainda não existe. E já que essa língua não existe, tem que criar essa língua e você chega na poesia. Esse é o sentido da obstinada crítica à reflexão de Hölderlin, a experiência que o separa de seus companheiros Schelling e Hegel, né? Quem fez essa experiência até o fim, mas na realidade não a fim, quem se encontra irremediavelmente a sós com o silêncio de sua língua, pode ser, assim aconteceu, acusado de loucura. Pode também, às vezes, aceitar que os outros assim o considerem. É a escolha de Hölderlin, quando se retira na torre sobre o Neckar. Quando diz não se chamar mais Hölderlin, mas Scardelli, ou Buonarroti, ou Rossetti, nomes de alguém que escreve poemas que aos outros parecem privados de qualquer conexão lógica, hinos nos quais, para ataque e isolamento das palavras, eliminam da língua todo o discurso. Eliminam da língua todo o discurso, né? Seria, né, a ficção da linha reta, como diz o Deleuze, né? Fazem com que ela finalmente apareça como tal, em sua miséria, né? Sua miséria, dificuldade, né? Também de expressão, e em sua glória, né? A poesia é a língua em que alguém testemunha pela língua.
doideira, né? Bom, testemunhar sobre a língua é exatamente esse deserto, né? E essa coisa do nome, é o nome que vira outros nomes, que viram vários nomes e vai se multiplicando, né? Você vai virando uma outra linguagem. Ele vai falando, o Scardelli, o Buonarroti, não sei o que, o Holder, ele vai mudando de nomes, de personalidade, né? E essa forma de composição também, não sei se não gramatical, mas fora da ordem discursiva, né? Vai formando um outro tipo de mundo, né? Que não tem como dessa pessoa não ser chamada de louca, né? A testemunha falando não diz, mas chama. Então os nomes eles chamam, né? Uma coisa vai chamando a outra, tem uma questão evocativa da poesia, né? Mas chama, continua insistentemente a chamar, e é a tenacidade dessa interpretação insignificante que constitui sua única e inevitável autoridade. Bom, vai, é louco, né? O testemunho, aí vamos fechar, né? Aí, isso, a verdade é uma errância, então nós estamos falando da errância, estamos tentando esquadrinhar, diagramar, fechar algo que por sua própria natureza é deserto, é nomadismo, né? É errância, é vagabundeio, né? Por isso essa folia, né? Essa loucura, essa coisa meio, né, delirante, mas acho que é por aí. Olha só, a verdade é uma errância sem a qual certo homem não poderia viver. Ou seja, ela é uma forma de vida, a forma de vida da qual esse certo homem não pode prescindir. Sua forma de vida é, nesse sentido, uma errância pela verdade que o constitui como testemunho, ou seja, muito para além ou mesmo para quem das palavras, porque tem relação com essa forma de vida. Se os humanos estão em errância pela verdade, eles estão na mesma medida em errância pela não-verdade. Isto é, podem não testemunhar, mas proferir mentiras. Até que ponto um humano pode mentir sem cessar de ser humano? Não há, na verdade, um limite. O humano é aquele que pode errar sem limites na e pela não-verdade e na e pela verdade. É isso que constitui sua errância como uma história que pode, eventualmente, terminar, mas é em si mesmo sem fim. Então, não importa, né, se você é o cara da verdade, o cara da gramática, o cara do diagrama, ou seja, o mentiroso, ou o cara do deserto, o cara que busca essa língua, né, essa nova linguagem, todos, né, a verdade é que todos estão em errância. Né, e a errância seria a verdade, né, o erro seria a verdade. Quase que aqui uma contradição, né? Mas é por aí, né, essa dificuldade mesmo. O testemunho que não pode enunciar a verdade pode denunciar. O testemunho que não pode enunciar a verdade pode denunciar a mentira. A denúncia da não-verdade não é, todavia, um testemunho. É uma profecia. É por isso, né, quando ele está falando da pandemia e tudo mais, ele está lá, né, retornando, ele está testemunhando, né, ele está denunciando a não-verdade. Esse denunciar a não-verdade não é da ordem do testemunho, está falando a verdade de uma certa coisa, mas você está falando sobre a não-verdade de uma outra coisa. É uma profecia que, como tal, não pode ser escutada por quem deixa escapar a verdade. Ou seja, é uma profecia que não pode deixar de ser ouvida por quem mente. Então ele está chamando, mesmo coisa de chamar, né? Enfim, é difícil aqui de nomear, no caso, quem ele está chamando, né? E, no entanto, é muito fácil, mas né, enfim, não vou cometer essa barbaridade para ter que falar 3 horas para poder explicar direito as coisas, né? Uma barbaridade cronológica. E, no entanto, a pergunta, é isto um homem? Temos de responder, sim. Quem mente ainda é um homem, que enquanto erra pela não-verdade, ainda tem de algum modo a ver com a verdade. Apenas se a mentira pudesse calar,
Apenas se pudesse acontecer uma mentira silenciosa, então cessaria toda errança pela verdade e com essa a possibilidade de testemunhar. Então a mentira ela precisa do falatório, né? Enquanto que a verdade às vezes vai mais pelo silêncio, né? Acho que é isso, né? Por esse balbuceio, por não palavras diretas. E aí ele fecha, vamos fechar o livro aqui, né? É muito bom que eu consigo sempre chegar num tempo, isso aqui tipo um tempo máximo, 1 minuto e 5 e tal. É interessante isso, né? Porque, né, não tem um controle tão grande, mas é isso. A busca de uma pós-história de um tempo ulterior sem mais errância histórica é inata à mentira, mas tão vã quanto esta. Por outro lado, a testemunha sabe que seu testemunho interrompe a história e o discurso da mentira, sem inaugurar um tempo e um discurso ulterior. Sabe que não há uma história da verdade. Há apenas uma história da mentira. Então o profeta, na verdade, está profetizando retrospectivamente, né, para trás. Ou seja, denunciando essas falsificações. Talvez, né, nesse denunciar as falsificações, nesse olhar para trás e está escovando a história contra a pila, aí a partir assim, indiretamente, aí sim pode ser um profeta, ou seja, anunciar um futuro, dizer a verdade acerca de um futuro. É isso. Porra, é difícil, hein? Difícil. Obrigado aí quem chegou até o fim. Eu tentei, né? Imenso. Imenso. Ficar um ano falando do livro com vários textos, né? Desse livro e de outros. Mas é isso aí. Conseguimos chegar ao final. Isso que é o mais importante. E fico só imaginando quem chegou também ao final. Enfim, muito obrigado.